começa a falar desde lá de Gênesis, qual o propósito da Escritura e tal, muita informação. O propósito da Bíblia não é meramente informação, mas transformação do ser humano, transformação do homem. A transformação do homem é o propósito da Escritura. Então, se a Bíblia serve para nós como mera informação, isso não tem muito propósito. Se a escola dominical a gente vem para ter informação, para adquirir informação, ela perde o propósito. Mas se ela, todo o conhecimento tem gerado, ou começa a gerar em nossa vida transformação, mudança, isso é o que é o propósito da Escritura Sagrada. Eu quero falar então primeiro sobre essa natureza, a natureza da Escritura Sagrada, que é essa aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que você entende por inspirada por Deus? Cri. Tem origem em Deus, sim. Essa palavra vem de soprar, no original, né? O que você acha? Oi? Sai dele e ele de alguma maneira dá aos escritores, aquelas pessoas que escreveram, né? Ok. Aí entra algumas questões teológicas, né? Sobre inspiração. Alguns dizem que Deus soprou, Deus falou, Deus ditou, né? A escritura, as pessoas escreveram. Para mim não é assim, né? Até porque Deus respeitou o contexto de cada escritor, o estilo de cada escritor. Deus usou homens diferentes, que escreviam de maneira diferente, em tempos diferentes, em contextos culturais, sociais diferentes, para escrever, inspirados por Ele. De alguma maneira, Deus fez com que esses homens escrevessem aquilo que Ele queria que eles escrevessem, da maneira como eles escreviam, né? E eu queria trazer 4 razões para a gente confiar na Escritura. Porque a gente vive um tempo de muito racionalismo, né? A partir lá do século XVI, XVII, XVIII, com o iluminismo, com os movimentos racionalistas, o desenvolvimento da ciência, né? Nós nos tornamos um mundo muito racionalista, né? Nós precisamos ver para crer, nós acreditamos naquilo que se pode provar, essa coisa da ciência, né? E a gente então, a Bíblia se tornou algo, quase que um livro de contos, quase que um livro, um livro religioso que contém ali histórias mirabolantes e fabulosas. Então, muita gente vê a Bíblia assim, e talvez muitos de nós, de alguma maneira, somos também invadidos por esse tipo de pensamento, né? Os jovens na universidade, você chega na universidade e fala de Bíblia, a Bíblia é vista como um livro importante, uma literatura importante, mas que não passa de uma junção de livros de vários estilos diferentes, onde não há nenhuma pretensão de verdade ou de um propósito específico para aquele livro. Então, 4 simples razões para a gente confiar na Bíblia. Isso não se fala nas universidades, por exemplo. Primeiro, o processo de reprodução dos manuscritos bíblicos. Como que os manuscritos bíblicos foram reproduzidos? E aí é importante entender o seguinte: os manuscritos antigos, né, a gente precisa entender o quê? Naquele tempo não tinha folha de papel, você tinha os pergaminhos,
né, e as pessoas escreviam as histórias e tal. E você tem, nos manuscritos antigos, eles não resistiam mais de um século. E, dependendo das condições climáticas, eles ainda se deterioravam bem antes disso. O judaísmo, então, vai instituir, através dos escribas, uma rígida cultura de conservação dos documentos, que se tornou modelo para outros povos. Então, você tinha os escribas, que eram especialistas em escrever, reescrever, em fazer cópias dos textos. Isso era uma tradição no judaísmo importante. Essa tradição foi importada para outros povos. Para quê? Para não se perder aqueles escritos. Então, os escribas, eles se dedicavam exclusivamente à reprodução dos manuscritos. E o trabalho dos escribas era feito com tanto zelo, porque após eles completarem uma cópia inteira, eles contavam as palavras, eles contavam as letras para ver se estava de acordo, se a cópia era uma cópia perfeita. Essa era a tradição do judaísmo em relação aos manuscritos. Um exemplo da confiabilidade desses escritos é o seguinte: no século XX, no final dos anos 40 e durante a década de 50, foram descobertos em Qumran, no Mar Morto, muitos manuscritos. Só que esses manuscritos que foram descobertos no século passado, eles datavam de 140 a.C. até 60 depois de Cristo. Eram manuscritos muito antigos. Sendo que os manuscritos mais antigos que nós tínhamos naquele tempo eram manuscritos de 800 a 1000 depois de Cristo. Então você descobre manuscritos quase 1000 anos antes dos manuscritos mais antigos, no século XX. O que é mais impressionante nessa descoberta é o seguinte, irmãos: quando se comparou os manuscritos que foram descobertos no Mar Morto, manuscritos do ano 160 a.C. até 40 depois de Cristo, e se comparou com esses manuscritos que foram escritos em 800 a 1000 depois de Cristo, descobriu-se que 95% dos textos se apresentavam semelhantes. Entenderam? Entenderam aqui o que eu falei? Até essa descoberta, os manuscritos mais antigos eram de 800 a 1000 a.C. Esses manuscritos eram de 160 a.C., ou seja, escritos do Antigo Testamento, até 40 depois de Cristo. A maior parte deles do Antigo Testamento. E quando se fez uma comparação desses textos, 95% do texto era idêntico, ou seja, os escribas fizeram esse trabalho com muito zelo e com muita precisão. E 5% desse restante eram, na sua grande maioria, erros de escrita, erros de variação de ortografia. Então, quando a gente compara isso com outros documentos da antiguidade, né, em nenhum caso, o intervalo de tempo entre a data de composição original do escrito e da cópia mais antiga é tão curta. Então, a primeira razão para a gente confiar na Bíblia como um documento que não foi alterado, como um documento que não foi mudado segundo o bel prazer daqueles que tinham o poder, tinham eles em seu poder, o processo de reprodução dos manuscritos bíblicos. Essa é a primeira razão simples para a gente crer e confiar na Escritura. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Não? Posso ir em frente? Uma segunda razão? Harmonia interna do pensamento bíblico. É outra razão para a gente confiar. A Bíblia é escrita durante aproximadamente 1.600 anos. Entre o primeiro escrito até o último escrito, 1.600 anos, por 40 diferentes autores, pelo menos.
Alguns cultos, outros, alguns que tiveram formação em palácio, outros simples, períodos históricos distintos. Alguns escreveram em tempos de paz, outros em tempo de guerra. Alguns escreveram quando seu país dominava, outros quando seu país era dominado. 6 grandes culturas dominaram o mundo durante esse tempo: a egípcia, a assíria, a babilônica, a persa, a grega e a romana. Apesar de tão grande variedade de elementos externos, a linha de coerência do pensamento bíblico só pode ser explicada se a gente aceita a tese de um cuidado sobrenatural sobre esse processo. Se a gente entende que havia um Deus cuidando e inspirando os autores ao longo do tempo para que, embora a diferença histórica, a diferença social, diferença cultural, eles mantivessem uma linha, mantivessem uma harmonia interna do pensamento. Quando a gente olha a Escritura, a gente percebe essa linha de pensamento, essa harmonia que aconteceu ao longo do tempo. A ponto de C.S. Lewis dizer o seguinte: eu tenho lido poemas, romances, literaturas visionárias, lendas e mitos por toda a minha vida. Eu sei como eles são e representam. Eu sei que nenhum deles é como esse texto. Deste texto existem apenas 2 visões possíveis. Ou isso é uma reportagem, ou algum desconhecido escritor, sem conhecer seus predecessores ou seus sucessores, surpreendentemente antecipou a inteira técnica da novela moderna narrativa realista. É o que disse C.S. Lewis sobre essa impressionante harmonia entre toda o escrito da Escritura, entre toda a Escritura desde o seu Antigo Testamento, apontando para Cristo, até o Novo Testamento e o desenvolvimento da teologia cristã no Novo Testamento. Então, o segundo elemento é a harmonia interna do pensamento bíblico. Daí o fato de que a Escritura, ela interpreta a Escritura. Não adianta eu pegar um texto isolado, um versículo isolado e criar uma teologia a partir daquele versículo isolado, porque há uma harmonia de pensamento interno, não adianta. Então você pega um textozinho, um versículo, tira do contexto e tenta criar uma teologia. Você pode criar, mas quando você pega toda a harmonia do pensamento da Escritura, você vai cair nesse problema, porque a Escritura não vai homologar aquilo que você está fazendo a partir do momento que você tira e pinça um versículo da Escritura. Ok? Pergunta sobre essa segunda razão simples? Não? Vamos para a terceira? Os testemunhos externos que reforçam a autoridade da Bíblia. Constantemente se levantam críticas, dizendo: Jericó nunca existiu. Aí, 50 anos depois, se acham numa escavação arqueológica ruínas daquela cidade do passado. Davi não era um personagem histórico, Davi foi um personagem criado. 50 anos depois se abre o chão e se descobre que houve um rei chamado Davi. Ao longo da história, nós temos visto que a arqueologia, ela vem sempre provando, sempre trazendo, trazendo indícios de coisas que a Escritura relata, de coisas que a Escritura fala, fazendo com que esses testemunhos externos reforcem a autoridade da Bíblia. Os que criticam se levantam dizendo que não há provas dos fatos ocorridos e narrados, porém, as escavações arqueológicas dizem o seguinte: também não existem evidências de que esses fatos sejam desmerecidos. Tá? Então, terceira razão para a gente crer e confiar na Bíblia
são os testemunhos externos. E o quarto, que eu diria o mais importante, que é o que faz diferença na vida da gente, são os efeitos na vida daqueles que se expõem ao texto bíblico. E aí é esse outro mistério. Qual é o mistério? Todo homem e mulher que se debruçam sobre o texto bíblico entendem que existe um poder transformador que faz com que o homem que vive uma vida sem propósito ganhe propósito na sua vida, ganhe sabedoria, seja transformado. A gente precisa crer nisso, que é a palavra que transforma. A gente precisa crer nisto, que a palavra aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida move a nossa vontade, transforma a nossa vida. Por isso a importância da gente estudar a palavra, por isso a importância da gente ouvir a palavra, por isso a importância da escola dominical. A gente precisa, a gente passa, irmãos, 6 dias, que a gente está o tempo todo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente está o tempo todo sendo chamado para um mundo diferente. A gente tem falado sobre isso à noite, né, quando a gente tem falado sobre generosidade, que há uma cultura que tenta nos demover da ideia da generosidade, da partilha, de vivermos uns para os outros. E é este mundo que nós vivemos. Nós passamos 6 dias expostos a uma série de informações, de chamados a vivermos de acordo com esta cultura. E aí, se nós não estivermos, de fato, sentando, de fato, estudando a palavra, aproveitando esse tempo para a gente se alimentar, a gente vai se perder, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Por isso que às vezes, por outro lado, o ativismo religioso, ele atrapalha a nossa vida espiritual. Por quê? Porque perceba assim que há pessoas que não sentam para ouvir a palavra, não participam na escola dominical, estão o tempo todo trabalhando, fazendo alguma coisa. Como Marta. Que em vez de aproveitar que Jesus estava na sua casa para sentar-se a seus pés, para ouvir a palavra, que é a palavra que transforma, que deve ser a prioridade da nossa vida, ela estava preocupada com muitos afazeres. Para, entende, eu preciso da palavra, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso estudar a palavra, porque esta palavra é transformadora, porque ela muda, porque ela enriquece, porque ela transforma, porque ela manifesta a graça transformadora de Deus em minha vida. Porque com ela eu ganho força e fôlego para enfrentar mais uma semana em que estou exposto a uma cultura que tenta me tirar deste mundo da abundância de Deus. Ok? Eu fui criado na igreja, e meus pais não deixavam eu faltar à igreja no domingo, não deixavam, não tinha conversa. Claro que a partir de uma idade, a gente não tem jeito, né? Mas eu já estava bem envolvido com a igreja e tal, então eu não tive um tempo em que eu não estive. Mas teve um tempo que eu não estive, justamente o tempo em que eu estava trabalhando e eu trabalhava aos domingos. E teve um domingo em especial que eu estava trabalhando lá e me deu uma saudade da escola dominical. E eu lembro que eu estava trabalhando assim e me desceu uma lágrima. Um amigo meu falou: "Está chorando por quê, cara?" Negócio de, né, tá do lado da pessoa, a pessoa de repente começa a chorar, tu fica preocupado, né? Está acontecendo alguma coisa com esse cara. E aí eu falei com ele: "Pô, estou com saudade de lá da igreja, cara, trabalhar domingo é muito ruim. Muito ruim, sentindo falta." A gente precisa mais sentir falta da escola dominical. A gente precisa mais sentir falta desta exposição à palavra
de momentos em que a gente está junto estudando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra, podendo falar sobre ela, interessados nela. Precisamos voltar a viver assim. Então, ok? Aqui, essa palavra é inspirada por Deus. Eu trouxe 4 simples razões para a gente confiar que isso é verdade. Primeiro, o processo de reprodução dos manuscritos. Né? Deus, ele usou os escribas, o seu povo, para trazer uma cópia. Porque isso que a gente tem uma cópia traduzida. Né? Claro, por isso que a gente tem algumas dificuldades às vezes, porque as línguas não são totalmente, né? Você tem línguas diferentes, e aí você precisa, e às vezes aqui eu trago aqui, esse termo no grego é tal, e esse significa isso, para poder a gente se aproximar mais do sentido original. Mas a gente tem uma cópia em português, versões diferentes, é claro, né? Mas a gente tem uma cópia que a gente pode confiar, né? Por conta disso que a gente falou. Há uma harmonia interna do pensamento bíblico que só nos pode remeter ao fato de que há um Deus que cuida disso e que tem cuidado disso, que usou homens diferentes, em culturas diferentes, em tempos diferentes para fazer isso acontecer. Há testemunhos externos que reforçam a autoridade da Escritura. Ao longo do tempo isso acontece. Quando vai se descobrindo, quando alguém levanta uma questão, depois de algum tempo vem uma descoberta para reforçar a autoridade da Escritura. E os efeitos na vida daqueles que se expõem ao texto bíblico, e isso nós sabemos, porque nós fomos transformados por isso, por essa palavra. Foi essa palavra que inundou o nosso coração e fez diferença na nossa vida. E aí, a gente vai entender o propósito e falar do propósito e ver os meios para chegar a esse propósito, ok? Vamos passar para essa parte? Os meios para a gente chegar nesse propósito. Aqui nós temos o para. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, né? O propósito final para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Se Deus precisasse de ver em nós algo que nos fizesse merecedores da salvação, nenhum de nós estaria salvos, a gente sabe disso. Portanto, não fomos salvos por causa das boas obras, né? Sola gratia. Nós fomos salvos tão somente pela graça de Deus. Entretanto, o texto diz o seguinte, que o propósito da palavra, a partir do momento que nós temos a salvação, é nos habilitar para as boas obras, é nos preparar para uma vida diferente, que faça diferença no meio da cultura que a gente vive. Então temos aqui alguns meios pelos quais esta Escritura nos transforma. E aqui nós temos o primeiro, qual é o primeiro ali? Para o ensino. A palavra grega aqui é didascalia, que significa instrução didática e preventiva. Ensino é instrução didática e preventiva. Nós achamos, irmãos, que Deus está sempre nos falando sobre problemas que estamos vivendo naquele momento, e às vezes assim, a gente ouve uma palavra que às vezes não está muito relacionada ao que nós estamos vivendo, e a gente às vezes joga ela fora. Mas Deus fala também acerca de coisas que nós vamos viver. Deus está nos ensinando preventivamente. Quando nós estamos aqui na escola dominical estudando a palavra, nós estamos sendo preparados para problemas, para dificuldades, para lutas, para situações que nós vamos viver na nossa vida mais à frente. Deus age assim conosco, Deus nos prepara. Deus nos faz ganhar musculatura para a gente passar pela dificuldade. É assim que acontece com o exercício militar, por exemplo. O cara não está em guerra, mas ele precisa se preparar para a guerra todo dia.
Então ele precisa estar pronto todo dia, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Essa palavra aqui, o ensino, é justamente isso. Nós estamos aqui estudando, ouvindo, aprendendo, porque Deus deseja nos preparar para, em qualquer momento, em qualquer situação, a gente estar preparado para enfrentar os desafios. Porque os desafios chegam assim, sem a gente esperar. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente precisa estar pronto. Por isso a importância da gente estar estudando, da gente estar ouvindo, a gente estar nos apegando a essa palavra. Muita gente, quando passa pela dificuldade, não aguenta o tranco, justamente porque está enfraquecida, né? Então, é interessante que esse termo aparece 21 vezes no Novo Testamento e 15 vezes nas cartas pastorais. As cartas pastorais são as cartas que Paulo escreveu aos seus discípulos. Então veja que a importância disso para os líderes, né, para os presbíteros, para os irmãos que estão na liderança, para os professores, né, aqueles que de alguma maneira pastoreiam. Porque não é só o pastor que pastoreia, todos nós somos chamados a pastorear. Então, o professor de escola dominical está pastoreando, está ensinando, está lidando com uma pessoa. Os líderes de pequeno grupo estão pastoreando, né? Então, precisamos resgatar esta centralidade da palavra e do ensino. Precisamos resgatar a centralidade do ensino na igreja. Quando nós estamos aqui reunidos, o que vai transformar a nossa vida, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, não é o arrepio que eu sinto naquele momento do louvor. É bom, né, cantar um louvor e a gente se emociona. Sim, eu não descarto que a emoção faz parte, sim, deste processo, é claro, é óbvio. Que eu canto um louvor que fala ao meu coração, eu me sinto, aquilo me emociona, aquilo me arrepia, isso faz parte desse processo todo, sim. No entanto, o que vai transformar a nossa vida não é isto, o que transforma a nossa vida é a palavra. Ouvir Deus falando, me ensinando. O segundo meio é a repreensão. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Está indo não. Ah, tá, eu não fui. Isso aí eu já falei, não passei. Para a repreensão. O que é repreensão? O que é repreensão? Bronca, puxão de orelha. A palavra de Deus dá bronca, dá puxão de orelha? Dá, né? Nas duas orelhas. Então essa palavra aqui, ela só tem aqui no Novo Testamento. Ela é uma palavra difícil no original, porque só aparece aqui no Novo Testamento, né? De maneira que quando a gente vai para a Septuaginta, o que é Septuaginta? Quem sabe o que é Septuaginta? Vocês sabem. Fala, Nilson. Isso aí. Texto grego do Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento é hebraico. Mas dentro da cultura romana, greco-romana, foi importante para introduzir a religião judaica no mundo grego, que se traduzisse o texto do hebraico para o grego, é a Septuaginta. E aí, na Septuaginta, ou seja, no texto grego do Antigo Testamento, eu tenho essa palavra aqui, nesse texto aqui, ó, Levíticos 19 e 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Um irmão que vem ao nosso encontro para dizer: ó, isso que você está fazendo vai te trazer problema. Ó, isso que você está fazendo é algo que não está certo. Isso é repreensão.
O problema, irmãos, é que nós vivemos numa cultura em que nós não estamos a fim de ouvir repreensão, nem de amigo. E por isso o amigo, ele não vem repreender, sabe por quê? Porque ele não quer perder a amizade. A gente vive assim. Não é assim que a gente vive? Pô, fulano, ó, o filho do fulano. Caramba, tá difícil, tá complicada a coisa dele. Por que você não vai lá falar com ele? Ah, sabe de uma coisa, se eu falar, eu vou acabar arrumando problema com ele, né? Porque filho nunca está errado, né? E eu vou acabar arrumando problema com ele. Não é assim que às vezes acontece? Preferimos ver o nosso amigo ir para o buraco do que repreendê-lo, do que chegar para ele e dizer, chamá-lo. Por quê? Porque a nossa imagem é mais importante que a palavra. Isso é idolatria. Quando a nossa imagem passa a ser mais importante do que aquilo que eu devo fazer. Isso é idolatria. A palavra de Deus, ela repreende, ela chama atenção, ela dá puxão de orelha nas duas orelhas. Por quê? Porque ela também serve para correção de atitudes. Um outro texto onde isso aparece é Números 5, se referindo a águas amargas. E aparece 6 vezes lá em Números 5, 19 a 27. Quem gosta de água amarga aí? Hoje o Gilberto trouxe para mim noni. Dizem que é ruim demais. Mas ele disse que depois fica bom. Acho que ele está querendo me ajudar para eu tomar, né? Água amarga é ruim. E Coca-Cola é ruim? Coca-Cola geladinha, instalando aquela garrafa de vidro. Aquela pequenininha assim, ó. Quando eu vou assim, na padaria, eu olho naquele freezer, né, ela fica me chamando, vem que eu estou facinho. Facinho, né? A Coca-Cola. O problema é o seguinte, irmãos. A Coca-Cola é bom, mas faz mal. O noni é ruim, mas dizem que faz bem, não sei. Tem outras pessoas que dizem que faz mal, que os médicos já falaram aí. Não sei. Mas o remédio bom é o remédio amargo. O remédio bom, muitas vezes, é aquele remédio ruim, né? Aquele que é repreendido e acolhe é abençoado. Por isso é feliz aquele que tem amigos que em amor repreendem. Se você tem amigo que te repreende, que te chama a atenção, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. O amigo que te chama, que te repreende, te chama a atenção, que tem intimidade para fazer isso, você é bem-aventurado. A palavra é assim. A palavra, ela nos repreende, a palavra, ela nos corrige as nossas atitudes. O terceiro meio é a correção. A princípio parece que correção é sinônimo de repreensão, mas aqui não é. A repreensão é uma atitude voltada para a mudança de atitude. A correção tem a ver com mudança de mente. E a Escritura, ela tem o poder de mudar a nossa mente. Ela tem o poder de mudar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver o mundo. Aqui está relacionado a um realinhamento, a uma reformulação de conceitos e ideias. E aqui eu diria que é importante para a gente que vive numa cultura como a nossa. A gente passa 6 dias sendo bombardeados com uma série de conceitos, com uma série de ideias, com uma série de conceitos que tentam nos desprender, nos descolar daqueles valores e princípios do reino. E a gente tem um dia só em que a gente se expõe, é claro, de maneira comunitária, porque a gente precisa ler a Bíblia todo dia, a gente precisa estar em comunhão com o Senhor todo dia, senão a gente não aguenta. Mas a gente tem um dia para a gente estar aqui comunitariamente,
reunidos, ouvindo a palavra, expostos à palavra, e a gente precisa aproveitar isso, porque a palavra ela corrige, a palavra ela muda os nossos conceitos e ideias, ela reformula e nos realinha com a vontade de Deus. Irmão, se não for assim, não tem jeito, não é a sua força, não é a sua capacidade. Pastor, sou crente velho. Já viu gente falando isso? Sou crente velho, eu já sei isso tudo de cós salteado. Você precisa ouvir de novo, irmão. E de novo, e de novo. Você sabe que às vezes eu pego estudos, que eu estudo de novo, e eu percebo quanta coisa nova eu encontro ali de novo. Você sabe que eu já preguei sermões repetidos aqui para vocês, entendendo a necessidade de que somente uma vez que foi pregado foi um pouco, a gente precisa repetir, porque tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa, é muito rico. A correção está ligada ao primeiro meio, ao meio do ensino, né? Quando alguém está pregando e o conceito bíblico bate de frente com, por exemplo, alguém que você conhece, algum escritor que você tem como preferência, seu filósofo favorito, seu professor favorito, a pergunta é com qual conceito você fica, o conceito bíblico ou o conceito do mundo em que vivemos, né? Uma boa teologia só pode ser formulada a partir da Escritura. E aqui vem essa questão da correção, ela traz conceitos que estão ligados à vontade de Deus. E o quarto meio, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? É instrução na justiça, né? E a palavra aqui é paideia. Paideia. Os pedagogos aí, né? Conhecem bem esse termo, paideia. O que é paideia? Disciplina, treinamento. É um termo grego, conhecido na época do monopólio da filosofia grega. Era a estratégia pedagógica da Grécia Antiga, e significa literalmente disciplina, no sentido de treinamento. Isso é a paideia, né? Um exemplo, eu tenho que participar de uma corrida. São Silvestre, do final do ano, eu vou participar. É só um exemplo, tá, gente? São Silvestre, eu vou participar. Né? Temos aqui um professor de educação física que pode nos ajudar. O que eu tenho que começar a fazer, Arthur, a partir de hoje? Muita coisa. Não, por favor, pega leve. Tá? O Flávio, por exemplo, vamos usar o Flávio como exemplo. Senão, você vai falar, pastor, difícil, hein? Melhor daqui a 3 anos. Mas o que eu preciso fazer a partir de agora, Arthur? Como? Não, eu não, Flávio. Mudar a alimentação, treinar diariamente. Começa como? O Flávio está fora de forma. Leve, né? Corre ali quantos quilômetros? 5 quilômetros. Depois aumenta, vai aumentando, até chegar. Está vendo, Flávio? É assim, paideia é isso. Paideia é isso. Né? Paideia é você entender que você precisa todo dia se preparar, todo dia de maneira disciplinada se preparar, né? A paideia grega diz que nada serve a informação se eu não crio maneiras de colocar em prática o que eu aprendo. E aqui entra a questão de novo da informação. Escola dominical não é lugar de informação. A informação ela é importante, ela tem a sua importância, mas ela não é o fim, né? Aquela coisa das gincanas bíblicas, né? Quanto aquelas perguntas bíblicas, legal, né? Por muito tempo isso funcionou e
né? As pessoas faziam as competições e tal. Mas sim, só saber e só ter informação de quem foi o homem mais velho da Bíblia, de quem foi, quantos livros a Bíblia tem, de quantos, sabe, essas informações, embora elas tenham a sua importância, simplesmente tê-las não resolve, e não é o propósito, né? Se esta palavra não for e não ganhar, não ganhar força no meu dia a dia, não se tornar concreto no meu dia a dia, não vale de nada, é só informação, é só lero-lero. É só lero-lero. Pensando na paideia, quando eu estou aqui ouvindo a palavra, quando eu estou aqui exposto à palavra, estou aqui ouvindo na escola dominical, estudando a palavra e ouvindo e ganhando princípios e valores, quando eu venho à noite, ouço a palavra e a palavra me desafia, eu ganho princípios e valores, o que eu preciso fazer no dia seguinte? Eu preciso acordar, irmãos, e aquilo que aconteceu no domingo precisa fazer diferença na minha semana. Eu tenho que acordar, eu tenho que me colocar diante do Senhor. Senhor, o que o Senhor me falou ontem? Quais foram os princípios que o Senhor me desafiou a viver? Me ajuda a vivê-los a partir de hoje. Me ajuda a romper com aquilo que o Senhor me ensinou, são conceitos que o Senhor me ensinou, o Senhor não se agrada deles. Me ajuda para quando eu chegar no meu trabalho, para quando eu me lidar com o meu filho, para quando eu tiver que resolver um problema, uma situação, me ajuda a viver isso. É essa diferença que a gente precisa viver no nosso dia a dia. Agora, se eu venho domingo, ouço aqui, tal, vou para casa e a vida continua a mesma, é só informação, é só me encher de informações, aí eu me torno, às vezes, aquele camarada, sei tudo, mas não vivo nada. Sei tudo, mas tudo aquilo que eu sei é só intelectualidade vazia, ortodoxia fria, que não transforma a minha vida. E eu vivo a semana toda, né, sendo chamado, sendo ensinado por uma cultura que me afasta de Deus e vai me afastando de Deus aos poucos, né? A palavra paideia também é usada lá em Efésios 6,4, na relação pais e filhos, né? Ou seja, os pais devem ter uma relação com seus filhos onde não somente ensinam, mas devem ter projetos práticos para que a informação se transforme em atitude. Então não adianta só você ensinar a seu filho. Você tem que botar ele para viver aquilo, né? Você tem que gerar situações em que ele vá lidar com situações em que você vai treiná-lo, né? Em que você vai além de ensiná-lo, colocá-lo diante de situações em que ele viva aquilo, né? O outro texto que aparece essa palavra é Hebreus 12, 5 a 11, né? Que é traduzida por disciplina, que é aquele texto que diz que a disciplina, no momento, ela pode gerar tristeza, mas depois ela gera alegria. Com o tempo ela gera alegria. É isso aí, paideia. Né, Flávio começa a treinar hoje, mas aí no dia 31 ele corre a maratona e ele ganha não, ele chega no final, né? Chega no final, porque ganhar dos quenianos e tal não dá, né? Então ele chega no final, o propósito dele, ele começou a treinar hoje, porque ele quer chegar na São Silvestre, ele quer cumprir a São Silvestre, né? E ele consegue. E ele tem a alegria, e ele lembra dos dias em que estava chovendo. Ele ligou para o Arthur, o personal dele, falou: Arthur, está chovendo hoje, vamos treinar. Não, Arthur, não, cara. Você não quer? Então vamos embora, bota aí a capa de chuva e vamos correr. E o Flávio saiu, pô, caramba. Aí lembra disso, falei, pô, que valeu a pena, todo o sacrifício, valeu a pena eu lutar. Por quê? Porque agora eu consegui chegar lá. É essa ideia também de paideia. No momento, é ruim, é difícil. Acordar cedo no domingo, acordar o filho que não quer vir,
né? É difícil, gera atrito, conflito, e aí dentro da cultura que a gente vive, a gente não quer conflito. Eu já briguei com meu filho a semana toda para ele ir para a escola, e agora no domingo, deixa ele, coitadinho, né? A gente não quer esse conflito, mas esse conflito que gera alguma dificuldade naquele momento, depois a gente vai ver o fruto dele, a gente vai se alegrar no futuro. Então, a gente tem aqui o ensino ligado à correção, a repreensão ligada à instrução da justiça, a fim de que, né, a gente tem um propósito, para que o homem, ele então, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe um perigo não, isso aqui eu já falei. O propósito da Escritura, então, irmãos, é este. Não fomos resgatados por Deus por causa de nossas obras, mas fomos resgatados por Deus para toda boa obra. Nós somos chamados para as boas obras. Naquele texto de Timóteo também, do primeira mensagem da série, Paulo nos chama a sermos ricos em boas obras. Este é o propósito de Deus, sermos ricos em boas obras. Se você é um discípulo de Cristo, se a palavra de Deus está no seu coração, você será constantemente transformado por essa palavra. Se você está participando, se você está ouvindo a palavra, a pergunta que você deve fazer é esta: será que nesse tempo que eu estou ouvindo a palavra, eu tenho me tornado um marido melhor, eu tenho me tornado uma esposa melhor, tenho me tornado um filho melhor, um profissional melhor, um amigo melhor? Esse é o propósito da Escritura, me tornar alguém melhor, me fazer viver assim a boa obra, que é o quê? Que se dá nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Esse é o propósito da Escritura. Se você está exposto à Escritura, mas isso não acontece na sua vida, tem que repensar, tem que entender o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus é transformadora. O fim, o propósito se você não sabe o propósito de algo, é melhor perguntar para o Criador. É Ele quem nos faz entender o propósito da nossa vida, e nós encontramos isso na Escritura Sagrada, né? Eu trouxe há algum tempo atrás uma imagem aqui, porque existe uma grande chance da gente fazer mau uso da nossa vida, se a gente não souber qual o propósito de Deus para a nossa vida, né? Vamos ver se vocês lembram. Vocês sabem o que é isso aqui? Oi? A outra já chegou, já mandando ver, né? O que ela falou, Flávio? Negócio de ouvido? Já quer vender produto aqui. Hã? O que é isso, Almira? Parece muita coisa. Beisebol. Mouse. Então vocês vão saber agora o que é isso, ó. É um protetor. É um protetor importante na vida dos homens que jogam beisebol. Passou perto, hein?
que jogam beisebol. Não, o Daniel também falou que é um protetor. É um protetor para jogadores de beisebol, né? Se eu pego esse negócio sem saber o que ele significa, é botar no ouvido, né? É botar aqui e tal, né? Por quê? Se você não sabe o propósito da sua vida, está na hora de você parar para ser guiado pela cultura e perguntar para o Criador, para aquele que te fez, para aquele que te criou, né? Se a gente tem vivido uma vida que tem trazido infelicidade, talvez seja porque a gente ainda não entendeu o propósito de Deus em nossa vida. Então para de buscar na cultura, para de buscar nos gurus contemporâneos, para de buscar nas novelas, nas séries, para de buscar nos astros gospel, né? Pergunte ao Criador, diretamente a Ele. Você tem acesso, você tem intimidade, você tem livre acesso a Deus, ao Criador da sua vida, daquele que te fez, daquele que tem um propósito para você. Ele te responde a partir da Escritura Sagrada. Para a gente pensar e encerrar, no seu dia a dia, reserve alguns minutos para a palavra. Deus não precisa de você. É claro que Ele quer que você se volte para Ele. Mas um dos atributos de Deus é a sua autossuficiência. Se você buscar Ele ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Então a pergunta que eu te faço é: você tem buscado diariamente parar um pouco a sua vida, reservar alguns minutos, alguns instantes de comunhão, como na paideia, para que você esteja preparado para as dificuldades, para os momentos em que precisamos tomar decisões? Você precisa buscar todo dia, porque você está todo dia exposto à cultura. E todo dia você liga a televisão, todo dia você olha o teu celular, todo dia você recebe informações que querem te levar, querem te tragar, querem te desconectar daquilo que Deus deseja. Então reserve alguns minutos para a palavra todo dia. Seu grupo pequeno, não só no PG, mas no seu grupo pequeno, na sua família, né, no seu grupo de amizades, concentre-se no propósito da palavra. Deus quer que você viva para as boas obras. Deus está fazendo isso, nos treinando para cada dia a gente viver e cumprir o propósito dele na nossa vida. E no tempo de adoração e reflexão, e aí entra a nossa escola dominical, né, no tempo que a gente tem aqui como comunidade, de ouvir, de refletir, de estudar a palavra de Deus, vamos aproveitar esse tempo precioso. Escute, anote, reflita e se renda à palavra. Venha com o propósito de ser enriquecido, de ser abençoado, para que a segunda-feira comece diferente, para que a sua vida ganhe um propósito diferente. Precisamos resgatar a importância da escola dominical. Precisamos voltar a estudar, trazer nossos filhos, e podermos viver uma vida em que o propósito de Deus se realize em nossa vida. Escute. Vivemos num tempo difícil da gente escutar. Está difícil de escutar alguém, porque a gente está o tempo todo conectado, uma série de informações. Os nossos adolescentes não conseguem ficar 2 minutos sem olhar no celular. Só os nossos adolescentes não. Né? A gente é apanhado por essa cultura, a gente está o tempo todo conectado, a gente quer saber o que está acontecendo, quem foi eleito lá no Senado, né? Essas questões aí, e a gente tem dificuldade de escutar, de parar, de ouvir e de nos aprofundarmos. Então o tempo do estudo é um tempo da gente desligar, desconectar, né?
esquecer e nos aprofundarmos na palavra. Anote. Por que anote? Né? Vocês lembram dos bereanos? Lembram dos bereanos? O que os bereanos faziam? Eles eram mais nobres porque anotavam, chegava em casa. Paulo falou isso? Espera aí, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Né? Se vocês fizeram isso com Paulo, imagina comigo, gente. Anota, chega em casa, vai lá, estuda. O professor falou alguma coisa, vai lá, anota, estuda, vê se é isso mesmo. Se interessa, interaja. Se não for, vem com o pastor. Pastor, o senhor falou um negócio que eu não concordo muito não, vamos lá, vamos conversar. Quem sabe você vai me fazer entender que eu realmente falei alguma coisa que não é assim. Ou o professor, não é isso? E renda-se à palavra do Senhor, né? A palavra de Deus que é rica, poderosa, para transformar a nossa vida. Eu não sei como você tem estado em relação a isso, a palavra, mas eu queria orar. Uma das marcas da nossa igreja é a centralidade da palavra. E a gente precisa viver isso. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a bênção de vivermos assim. Pedir nosso personal que faça uma oração, Arthur.